versículo 20 em diante, nos diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus, ele foi o primeiro, irmãos, que ressuscitou e que foi ao céu. A palavra do Senhor diz que ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu, Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele testifica, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro, que ressuscitou e que foi para o céu. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, o pecado, ele entrou ali pelo homem, pelo Adão e Eva, quando atribui a Adão, quem comeu primeiro foi Eva, e Eva deu para Adão e ele comeu, mas Deus cobra é do homem, o homem que é o cabeça da mulher, e com ali a desobediência veio a morte, porque todos morreram, todos pecaram e todos foram destruídos da presença de Deus. Mas porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Todos aqueles irmãos que aceitarem Jesus, ainda que seja como no estado aqui da irmã Deuslita, no estado já deitada, sem poder nem falar, mas aceitando, gesticulando e confirmando ali realmente que estava ali, aceitando o compromisso. A irmã Condiane, ontem mesmo, ela relembrava aqui no avião, depois da vigília, viemos aqui um tempo, aqui no velório, e ela lembrando quantas vezes nós a convidamos para aceitar Jesus, mas ela sorria e ela descartava, porque assim, irmão, o ser humano, humanamente, ele tem uma dificuldade muito grande para aceitar Jesus, porque somente o Espírito Santo de Deus é que convence o ser humano do pecado, do juízo de Deus e da justiça de Deus. Então, todos aqueles que aceitarem, nós temos até um fato na morte de Jesus, ali ele pregado naquela cruz, foram crucificados dois, um ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo, e um começou a blasfemar e dizer: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, nos tira daqui. Mas o outro não, o outro diz: nem nesta hora tu não temes. E aí ele reconhece: nós na verdade estamos aqui porque cometemos crime, delitos, mas este é o Filho de Deus. E aí ele clama ao Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje eu te digo, hoje, aquele dia, ele estava afirmando: tu estarás comigo no paraíso. Então, até na hora da morte, irmãos, a pessoa, se ela tiver oportunidade, não vai dizer assim: não, eu vou curtir a vida, eu vou ligar para aceitar Jesus só na hora que eu estiver morrendo, eu aceito. Não vá nessa não, irmão, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa morte, nem como será a maneira que morreremos, mas até na hora da morte, se a pessoa tiver a oportunidade de aceitar a Jesus, ele promete a salvação. Por isso diz que porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Jesus Cristo, Todos aqueles que aceitarem Jesus têm uma promessa de salvação de vida eterna. E ele diz mais: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo foi o primeiro, Depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai afirmar aqui: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O inimigo, ele vive ainda reinando, irmão, na vida do homem, por causa do pecado, inclusive trazendo a morte. Mas o Senhor diz que quando ele vier buscar o seu povo, e ele diz que os mortos estarão primeiro e os vivos, do dia da vida deles, serão transformados, e ambos subirão a encontrar o Senhor nos ares, e irão ali para o céu, recebendo ali a recompensa
Então, ele diz aqui que o último inimigo a ser vencido, aniquilado pelo Senhor é a morte. Porque ele vai perguntar: ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Cadê a morte? Cadê a tua força? A morte ela será vencida, irmãos. Porque os que ressuscitarem, nós temos que lutar, cada um de nós, para alcançarmos esta dádiva maravilhosa de Deus. E nunca mais morrerão, mas virão para todo sempre, eternamente. Então, o conselho da palavra do Senhor é nós, se quisermos essas promessas, aceitar Jesus, irmãos. Amém. Até no momento desse de velório, de despedida, o homem tem o Deus a oportunidade para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, tomar uma decisão, deixar que o Espírito Santo de Deus toque, para dizer: eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu aceito para a minha vida. E a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Esse deve ser a nossa porção aqui nessa vida, irmãos. A vida aqui é muito passageira, irmãos, e somente Jesus Cristo que pode salvar pecadores. O homem pode juntar riqueza, inclusive o Senhor disse nos Evangelhos: do que adianta o homem ganhar a riqueza do mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma perecer, o seu corpo ser destruído no fogo. Então, nós louvamos a Deus, porque Deus ele se revela para nós, pobres pecadores, e nós também reconhecemos que esta família fez pela irmã jesuíta, mesmo sem ser parente de sangue, porque é assim, irmãos. Eu tenho até visto relato de pessoas que foram criadas como filhos adotivos, mas eles até às vezes conhecem o pai biológico, a mãe biológica, mas não tem o mesmo amor, não tem o mesmo afeto, porque o pai e a mãe é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que dá carinho, que dá amor, que dá atenção, que dá proteção. E assim essa família teve a oportunidade, como a irmã Cotiane disse: por que foram bater lá na minha porta? Porque o propósito de Deus era para vocês. Amém. Era para você e a sua família, cuidar dela, e vocês fizeram isso muito bem, e que o Senhor ele abençoe e recompense muito grande de vocês, a família de vocês, abençoando, dando a proteção divina, dando os livramentos, dando vitória, que as promessas de Deus se cumpram na vida da sua família, e na vida de todas as famílias aqui presentes. E que esse exemplo de amor nós possamos também ter, irmãos, de carinho, de dar a mão para quem precisa, dar a mão para quem está precisando. Isso é Deus. A irmã até falava aqui: aquele homem caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, foi espancado, ficou lá à beira da morte. Passou o sacerdote, passou o levita, ninguém deu atenção nenhuma, mas passou um samaritano, e ali o pegou e o levou para um local seguro e cuidou, deixou ali numa estalagem sendo cuidado, pagou e disse: e o que gastar quando voltar eu termino de pagar. Então, ali foi comprovado que o que amou aquele homem foi aquele que livrou, independente de ser sacerdote, ser levita, de ser samaritano. Mas o galardão é para aqueles que realmente se empenham em fazer o bem, e principalmente o bem maior que o homem pode fazer, irmãos, é aceitar Jesus. Aleluia. Amém. Eu agradeço aqui a oportunidade, peço até perdão de ter chegado um pouco atrasado.